Uma simples pergunta de uma criança de 5 anos. E tudo desmoronou. 2 casamentos destruídos. 2 famílias em pedaços. Um segredo que deveria permanecer escondido para sempre, revelado da forma mais inocente possível durante uma festa de aniversário. O que Miguel viu naquele dia. E como uma única frase pode mudar a vida de 4 pessoas para sempre. Antes de você descobrir essa história chocante, me conta aqui nos comentários. De que cidade você está assistindo? E se você gosta de histórias reais que mexem com as emoções, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma. Agora sim, vamos à história que vai te deixar sem palavras. A festa de aniversário de 5 anos do pequeno Miguel estava em pleno andamento. Balões coloridos decoravam o jardim da casa, crianças corriam entre as mesas repletas de doces, e o som de risadas ecoava pelo ar ensolarado daquela tarde de sábado. Carolina, a mãe de Miguel, circulava entre os convidados com um sorriso largo no rosto, certificando-se de que tudo estava perfeito. Ela havia planejado aquele dia por semanas, querendo que fosse inesquecível para seu filho. Entre os convidados estavam não apenas as crianças da escola de Miguel, mas também amigos e familiares. Rafael, o marido de Carolina, estava ao lado da churrasqueira conversando animadamente com seu irmão Bruno e a esposa dele, Júlia. Os 2 casais eram extremamente próximos. Rafael e Bruno sempre foram inseparáveis desde a infância, e quando Carolina e Júlia se conheceram, 5 anos atrás, também desenvolveram uma amizade profunda. Faziam viagens juntos, jantares semanais, e celebravam cada conquista como se fossem uma única família. Júlia estava grávida de 6 meses, e todos estavam ansiosos pela chegada do bebê. Carolina tinha sido a primeira pessoa que ela contou sobre a gravidez, até antes do próprio Bruno. As 2 passavam horas conversando sobre maternidade, trocando experiências e sonhos. Carolina sempre dizia que Júlia era a irmã que nunca teve. Naquela tarde ensolarada, enquanto as crianças brincavam de pega-pega e os adultos conversavam descontraidamente, ninguém imaginava que nas próximas horas, uma simples frase dita por um menino de 5 anos iria abalar completamente as estruturas daquelas 2 famílias. Miguel, com sua inocência característica da idade, guardava sem saber uma informação que mudaria tudo. Ele não entendia o peso daquilo que tinha visto, não compreendia que alguns segredos dos adultos deveriam permanecer ocultos. Para ele, era apenas mais uma lembrança confusa de um dia comum, algo que sua mente infantil processava sem malícia ou julgamento. O bolo estava prestes a ser servido quando tudo começou a desmoronar. Carolina chamou todos para cantarem parabéns. Miguel estava radiante no centro das atenções, seus olhos brilhando com a luz das velhinhas. Rafael filmava tudo com o celular, capturando cada segundo daquele momento que deveria ser apenas feliz. Júlia e Bruno estavam lado a lado, suas mãos entrelaçadas, compartilhando sorrisos cúmplices. A cena era perfeita, quase cinematográfica em sua harmonia. Mas a perfeição, como Carolina logo descobriria, era apenas uma ilusão cuidadosamente construída, prestes a se estilhaçar em 1000 pedaços. Depois de cantar parabéns e distribuir os pedaços de bolo, as crianças voltaram a brincar pelo jardim. Miguel, empolgado com seus presentes, começou a abri-los um por um, enquanto os adultos observavam. Júlia havia dado a ele um conjunto de carrinhos de bombeiro, sabendo que era sua obsessão do momento. O menino ficou eufórico, pulando e gritando de alegria. Foi então que, no meio da empolgação, Miguel olhou para Júlia e disse em voz alta, naquela sinceridade brutal que só as crianças possuem: "Titia Júlia, você vai me dar um priminho igual quando você estava na nossa casa com o papai naquele dia que a mamãe foi viajar." A frase saiu natural, sem nenhuma malícia, apenas a curiosidade pura de uma criança conectando 2 eventos em sua memória. O jardim inteiro pareceu congelar. O barulho das crianças brincando continuava ao fundo, mas para os 4 adultos naquele momento, o silêncio era ensurdecedor. Carolina sentiu seu estômago revirar. Júlia empalideceu instantaneamente, seus olhos arregalando-se de horror. Bruno largou o copo que segurava, o líquido derramando-se no chão. Rafael ficou completamente imóvel, como se tivesse sido transformado em estátua. "O que você disse, amor?" Carolina perguntou a Miguel, sua voz tremendo levemente, ainda tentando processar o que acabará de ouvir.
Talvez tivesse entendido errado. Talvez fosse apenas confusão de criança. Seu coração batia acelerado enquanto esperava a resposta, uma parte dela ainda desesperadamente agarrada à esperança de que tudo não passasse de mal-entendido. Miguel, alheio à tensão que havia criado, respondeu com toda naturalidade. Naquele dia que você foi para a casa da vovó porque ela estava doente. O papai disse que a titia Júlia ia ficar aqui para me ajudar com o jantar, mas eu acordei de noite e vi eles no quarto de vocês. A titia estava sem roupa e o papai também. Eles estavam se abraçando na cama. O menino voltou sua atenção para os carrinhos, completamente inconsciente da bomba que acabará de detonar. O mundo de Carolina desmoronou naquele instante. Ela lembrava perfeitamente daquele dia, há cerca de 4 meses. Sua mãe tinha tido uma crise de hipertensão e ela precisou viajar às pressas para outra cidade. Ficaria fora o fim de semana inteiro. Rafael havia se oferecido para cuidar de Miguel, mas ela, preocupada, sugeriu que pedisse ajuda. Ele disse que Júlia tinha oferecido auxílio, já que Bruno estaria em um congresso de trabalho. Pareceu tão natural na época. Tão inocente. Tão conveniente. Carolina levantou-se lentamente, seus olhos fixos em Rafael. Ele não conseguia encará-la, seu rosto vermelho, suor começando a formar-se em sua testa apesar do clima ameno. Júlia estava visivelmente tremendo, suas mãos sobre a barriga proeminente, lágrimas começando a escorrer silenciosamente por suas bochechas. Bruno olhava de sua esposa para seu irmão, tentando compreender a dimensão do que estava sendo revelado. Todos os adultos, dentro de casa. Agora. A voz de Carolina saiu firme, controlada, mas carregada de uma frieza que ninguém nunca tinha ouvido antes. Ela chamou a mãe dela, que também estava na festa, e pediu que ficasse com Miguel e as outras crianças. A mulher, percebendo a gravidade da situação pelo olhar da filha, apenas assentiu. Os 4 entraram na casa. Carolina fechou a porta da sala e trancou, garantindo que ninguém os interromperia. O contraste entre a alegria que ecoava do jardim e a tensão sufocante dentro daquela sala era brutal. Por longos segundos, ninguém disse nada. Bruno foi o primeiro a quebrar o silêncio. Alguém vai me explicar o que está acontecendo aqui? Sua voz era baixa, mas havia algo perigoso nela. Ele olhava para Júlia, esperando que ela negasse, que dissesse que era tudo um mal-entendido. Mas ela apenas chorava, incapaz de falar. Rafael finalmente encontrou sua voz. Bruno, não é o que você está pensando. Mas as palavras morreram em sua garganta quando encontrou o olhar assassino do irmão. Como você explica o inexplicável? Como você justifica o injustificável? Carolina soltou uma risada amarga, sem nenhum humor. Não é o que ele está pensando. Rafael, nosso filho de 5 anos acabou de descrever vocês 2 nus na nossa cama. Exatamente o que não é o que estamos pensando. Sua voz subiu de tom, a raiva começando a vencer o choque. Minha melhor amiga e meu marido. Na minha casa. Na minha cama. Enquanto eu cuidava da minha mãe doente. Júlia finalmente conseguiu falar entre soluços. Carolina, eu sinto muito. Eu sinto tanto. Foi um erro, foi apenas uma vez. Nós estávamos bebendo e... Mas Carolina a interrompeu com um grito. Não. Não, você vem com essa desculpa patética. Uma vez. Vocês acham que eu sou idiota? Bruno estava em choque, suas mãos tremendo. Ele olhou para a barriga de Júlia e um pensamento terrível cruzou sua mente. Júlia, o bebê. Ele não conseguiu terminar a frase, mas todos entenderam a pergunta implícita. A cronologia da gravidez encaixava perfeitamente com aquele fim de semana. Júlia colocou as mãos protetoramente sobre a barriga, seus olhos arregalados de pânico. Bruno, não. O bebê é seu, eu juro. Aquilo foi depois, eu já estava grávida quando aconteceu. Mas sua voz estava tão desesperada, tão quebrada, que era impossível saber se estava dizendo a verdade ou apenas tentando se salvar. Você jura? A voz de Bruno era perigosamente baixa. Você jura?
Como eu posso acreditar em qualquer coisa que você diga agora? Ele deu um passo atrás, como se a proximidade da esposa o queimasse. 4 meses, Júlia. Você me olhou nos olhos todos os dias durante 4 meses sabendo o que tinha feito. Jantamos juntos. Dormimos juntos. Você chorou no meu ombro quando tinha enjoo da gravidez, e eu segurei seu cabelo. E o tempo todo. Rafael tentou se aproximar do irmão, mas Bruno o empurrou com força. Não encosta em mim. Você é meu irmão. Como você pôde fazer isso comigo? Com a Carolina? Com Miguel? A dor na voz dele era palpável, misturada com uma raiva que ameaçava transbordar. Carolina estava encostada na parede, abraçando a si mesma, tentando processar tudo aquilo. Sua mente voava, repassando os últimos meses, procurando por sinais que deveria ter visto. As mensagens que Rafael escondia. Às vezes que ele chegava tarde dizendo que estava ajudando Bruno com algo. Os olhares que ela agora percebia que Júlia e Rafael trocavam. Como ela tinha sido tão cega? Quantas vezes? A pergunta de Carolina cortou o ar como uma lâmina. Não me mintam mais. Eu mereço saber a verdade. Quantas vezes vocês fizeram isso? Ela olhava alternadamente para Rafael e Júlia, esperando que pelo menos naquele momento tivessem a decência de serem honestos. Júlia desmoronou no sofá, soluçando incontrolavelmente. 3 vezes. Começou há 6 meses. Foi terrível, eu me odeio, eu não sei o que deu em mim. Mas Carolina não queria ouvir a autoflagelação. Ela queria fatos. Datas. Lugares. Precisava entender a extensão da traição. Rafael afundou em uma cadeira, derrotado. Começou em uma festa da empresa. Vocês dois tinham ido embora cedo, lembra Bruno? Você não estava se sentindo bem. Júlia ficou. Dizemos que seria estranho os dois irem embora. Bebemos demais. Acabamos conversando até tarde e... aconteceu no carro dela. Ele fez uma pausa, a vergonha estampada em seu rosto. Depois disso, tentamos esquecer, mas foi como se algo tivesse quebrado. Nos encontramos mais 2 vezes. Bruno estava imóvel, seu rosto uma máscara de dor. A revelação de que a traição começara há 6 meses mudava tudo. Júlia estava no início da gravidez naquela época. A cronologia tornava tudo incerto, nebuloso. O bebê que ele havia passado os últimos meses celebrando, preparando o quarto, escolhendo nomes, poderia não ser seu filho. Nós vamos fazer um teste de paternidade. As palavras saíram de Bruno com uma firmeza fria. Assim que esse bebê nascer, vamos fazer o teste. Porque eu não consigo. Eu não sei mais o que é verdade. Júlia tentou protestar, mas ele a silenciou com um olhar. Você perdeu o direito de me pedir para confiar em você. Eu vou esperar o bebê nascer porque não vou arriscar a saúde de uma criança por causa das suas escolhas. Mas quando esse bebê nascer, a primeira coisa que faremos é o teste. E se esse bebê não for meu? Ele não conseguiu terminar a frase, a emoção finalmente quebrando sua fachada de controle. Carolina observava tudo com uma mistura de raiva e tristeza. Ela havia perdido não apenas seu marido, mas também sua melhor amiga. E Bruno, seu cunhado que ela considerava um irmão, estava sofrendo tanto quanto ela. As 2 famílias estavam destruídas por causa de decisões egoístas de 2 pessoas que eles amavam. E Miguel? A voz de Carolina tremeu ao mencionar o filho. Nosso filho viu vocês. Ele é uma criança de 5 anos e viu sua mãe e sua tia em uma situação que ele não deveria nem saber que existe. Vocês têm ideia do que fizeram? Não apenas conosco, mas com ele. Rafael finalmente começou a chorar. Carol, eu sinto muito. Eu sei que não há desculpa, eu sei que fui um idiota, mas eu te amo. Eu amo nossa família. Foi um erro terrível, mas podemos superar isso. Por favor, pelo Miguel, podemos tentar terapia de casal, podemos. Não. A resposta de Carolina foi imediata e definitiva. Não use nosso filho como desculpa para eu te perdoar.
Você destruiu nossa família, Rafael. Você escolheu destruir quando decidiu levar outra mulher para nossa cama. E não foi qualquer mulher. Foi a esposa do seu irmão. A minha melhor amiga. A madrinha do nosso filho. Cada palavra saía carregada de dor e fúria contidas. Bruno se virou para Júlia. Arruma suas coisas. Você vai para um hotel hoje. Eu não aguento olhar para você agora. Quando o bebê nascer, se for meu, vamos conversar sobre custódia. Se não for. Ele não terminou, mas todos entenderam a mensagem implícita. O casamento estava acabado independentemente do resultado do teste. Nas semanas que se seguiram àquela festa de aniversário devastadora, as duas famílias entraram em colapso completo. Carolina pediu o divórcio imediatamente. Rafael tentou de todas as formas se redimir, implorou, mandou flores, escreveu cartas intermináveis explicando como tinha sido fraco e estúpido, mas ela estava irredutível. A confiança, uma vez quebrada daquela maneira, não poderia ser reconstruída. Miguel, apesar de sua tenra idade, percebia que algo estava muito errado. Ele perguntava constantemente por que o papai não morava mais com eles, por que a mamãe chorava no banheiro quando pensava que ele não estava vendo, por que não visitavam mais o tio Bruno e a tia Júlia. Carolina e Rafael, em uma das poucas coisas em que concordavam, decidiram que ele era muito jovem para entender a verdade completa. Disseram apenas que os adultos às vezes se desentendiam e precisavam de um tempo separados. Bruno afundou em uma depressão profunda. Ele se afastou do trabalho, mal comia, e passava dias inteiros trancado em casa, incapaz de processar a dupla traição que havia sofrido. Não apenas sua esposa o havia traído, mas seu próprio irmão, a pessoa em quem ele mais confiava no mundo depois dela. A dor era multifacetada, atacando de todos os ângulos. Júlia, sozinha em um apartamento alugado, passava os dias em agonia. A gravidez havia se tornado uma fonte de pânico em vez de alegria. Cada ultrassom, cada chute do bebê, era um lembrete da incerteza que ela havia criado. Ela sabia, no fundo do coração, que o bebê era de Bruno. As datas não batiam para ser de Rafael. Mas a sombra da dúvida que ela mesma havia plantado era inescapável. Carolina descobriu durante a terapia que estava fazendo que a traição de Júlia doía ainda mais do que a de Rafael. Casamentos terminavam, maridos traíam. Isso era estatisticamente comum. Mas a amiga que você considera uma irmã, a pessoa com quem você compartilhou seus medos mais profundos sobre maternidade, sobre inseguranças corporais, sobre as dificuldades do casamento, aquela traição era de uma natureza diferente. Era uma violação de um espaço sagrado de confiança feminina. Rafael tentou manter contato com Bruno, mas o irmão se recusava a falar com ele. Ele enviava mensagens que nunca eram respondidas, ligava para números que bloquearam suas chamadas. A relação entre eles, construída ao longo de décadas de cumplicidade, estava morta. Bruno deixou claro através do advogado que não queria nenhum tipo de contato com Rafael, e que se o bebê fosse dele, Rafael jamais seria tio da criança. 3 meses depois da revelação na festa, Júlia entrou em trabalho de parto. Bruno foi informado por mensagem de texto de um número desconhecido que mais tarde ele descobriu ser da mãe de Júlia. Ele ficou paralisado por um longo momento, debatendo internamente se deveria ir ou não. Apesar de tudo, havia a possibilidade de que aquele bebê fosse seu filho. Ele chegou ao hospital com o coração partido. Júlia estava na sala de parto, e ele esperou do lado de fora, sem saber o que sentir. Raiva, esperança, medo. Tudo isso se misturava em uma confusão emocional que ele não conseguia desembaraçar. Quando finalmente ouviu o choro do bebê, algo dentro dele se moveu, mas ele se forçou a permanecer racional. Não podia se apegar antes de saber a verdade. O médico saiu e informou que era uma menina, e que tanto a mãe quanto a bebê estavam bem. Bruno assentiu, sem expressão. Pediu imediatamente para fazer a coleta de material para o teste de paternidade. A enfermeira, claramente desconfortável com a situação, explicou o procedimento. Em 10 dias teriam o resultado. Júlia pediu para vê-lo, mas Bruno se recusou. Ele olhou para a bebê através do vidro do berçário. Ela era minúscula,
com uma pequena quantidade de cabelo escuro e os olhos fechados. Ela era perfeita. E ele teve medo de amá-la, porque se ela não fosse sua, a dor seria insuportável. Os 10 dias de espera foram os mais longos da vida de Bruno. Ele mal dormia, repassando mentalmente todas as possibilidades, todos os cenários futuros. Se a bebê fosse dele, ele teria que encontrar uma forma de coparentar com uma pessoa que ele não suportava ver. Se não fosse, ele perderia não apenas a esposa, mas também a filha que havia imaginado nos últimos meses. Quando o resultado finalmente chegou, Bruno abriu o envelope com mãos trêmulas, sozinho em sua casa. As palavras dançavam na página enquanto seus olhos procuravam pela informação crucial. Probabilidade de paternidade, 99,99%. A bebê era dele. Ele era pai. Ele desabou no chão, um turbilhão de emoções tomando conta dele. Alívio, tristeza, raiva, amor, tudo de uma vez. 2 anos depois da festa de aniversário que mudou tudo, as feridas ainda estavam abertas, mas começavam a formar cicatrizes. Carolina havia se fortalecido de formas que nunca imaginou possível. Ela estava em terapia, havia retomado a carreira que tinha pausado quando Miguel nasceu, e estava reconstruindo sua vida pedaço por pedaço. O divórcio havia sido finalizado. Rafael tinha visitas regulares com Miguel, e eles mantinham uma relação civil por causa do filho, mas nada além disso. Miguel, agora com 7 anos, ainda não entendia completamente o papel que havia desempenhado naquele dia, e seus pais pretendiam mantê-lo assim pelo maior tempo possível. Ele sabia que a família tinha mudado, que o papai morava em outra casa, mas na resiliência característica das crianças, havia se adaptado à nova normalidade. Bruno estava criando sua filha, Laura, em um acordo de guarda compartilhada com Júlia. Foi um dos processos mais dolorosos da sua vida, aprender a estar na mesma sala que ela, conversar sobre a rotina da filha, coordenar horários. Ele nunca perdoou Júlia, e provavelmente nunca perdoaria, mas por Laura, ele aprendeu a funcionar. Ele amava sua filha com uma intensidade que o surpreendia, e isso tornava tudo mais suportável. Rafael carregava o peso da culpa todos os dias. Ele havia perdido sua família, seu irmão, e o respeito de si mesmo. Estava em terapia, tentando entender o que o havia levado a fazer escolhas tão destrutivas. Ele via Miguel a cada 15 dias, e aqueles momentos eram simultaneamente a melhor e a pior parte da sua vida. Ver seu filho era uma bênção, mas também um lembrete constante de tudo que ele havia destruído. Júlia vivia com a solidão de ser socialmente isolada. As amigas em comum com Carolina, naturalmente, ficaram do lado dela. A família de Bruno a tratava com frieza. Ela tinha Laura, e aquele amor era incondicional e puro, mas as noites eram longas e solitárias. Ela tinha destruído 2 famílias, e o peso dessa realização a perseguia. Carolina e Bruno ocasionalmente conversavam, unidos pelo entendimento compartilhado de terem sido traídos pelas pessoas em quem mais confiavam. Não era uma amizade, exatamente, mas uma conexão forjada pela dor comum. Eles trocavam mensagens nos aniversários de Miguel e Laura, mantendo algum senso de família estendida pelas crianças. A inocente pergunta de Miguel naquele dia de aniversário havia sido como puxar um fio solto em uma tapeçaria, revelando que toda a estrutura estava podre por baixo da superfície bonita. Ele havia, sem saber, forçado verdades à luz que estavam destinadas a aparecer eventualmente. As crianças têm um dom brutal para a honestidade, sem entender as complexidades adultas de segredos e mentiras. Enquanto Carolina colocava Miguel para dormir uma noite, ele perguntou: "Mamãe, você ainda é amiga da tia Júlia?" Ela respirou fundo. "Não, amor. Às vezes os adultos se afastam. Mas você ainda tem sua priminha Laura, e isso é especial." Ele pareceu satisfeito com a resposta e fechou os olhos. Carolina saiu do quarto e se permitiu um momento de reflexão. A traição havia destruído 2 relacionamentos, mas também havia revelado forças nela que desconhecia. Ela havia sobrevivido. E embora as cicatrizes fossem profundas, ela estava reconstruindo uma vida autêntica, não baseada em mentiras. Era uma vida mais difícil, mais solitária às vezes, mas era real. E talvez isso fosse suficiente.